Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Se alguém se der o trabalho de perguntar a cada deputado e a cada senador se a reforma tributária é necessária, a resposta será sim, unanimemente sim. Agora, se for adiante e quiser saber sobre a urgência, nova unanimidade, claro que sim, até porque ninguém suporta mais a elevada carga fiscal que incide sobre empresas e cidadãos, sem falar do tormento dos administradores estaduais e municipais diante da afrontosa concentração de recursos nas mãos do Poder Executivo. Ora, se a reforma tributária é tão necessária e urgente assim, então por que não anda? O que impede o país de ter um sistema tributário justo e eficiente? Vamos saber a opinião de um dos parlamentares que mais se dedicam a esse tema, um especialista nesse assunto, o deputado piauiense Júlio César, do PSD. Deputado, já que estamos aqui de piauiense para piauiense, vamos perguntar em bom piauiense. O que está empancando, como dizemos no Piauí, né? Está impedindo a aprovação dessa reforma? Primeiro, são as prioridades de governo, né? A maior prioridade do governo é a reforma da Previdência. Por que esta prioridade? Porque cada ano vai aumentando o buraco, o rombo da Previdência e inviabilizando a Previdência para aqueles que no futuro devem precisar dela e não ter o recurso para pagar. O rombo da Previdência, o ano passado, deu mais de 150 bilhões do regime do INSS e do regime público, mais de 70 bilhões. Então, o que o governo faz? Cobrir com suas receitas tributárias. E reforma tributária prevê mexer no Pacto Federativo. Nós sabemos que muitos tributos, embora de competência da União, mas ele é compartilhado como o IPI, o Imposto de Renda, com os estados e municípios. E o ICMS arrecadado pelos estados é compartilhado também com os municípios do Brasil. Então, mexer na reforma tributária, no momento em que há uma guerra fiscal muito grande, perversa, que inibe a arrecadação de mais de 100 bilhões, por exemplo, só de um tributo, o ICMS, é mexer dentro do Pacto Federativo. O grande desejo dos estados mais ricos é acabar com a guerra fiscal. Porque a guerra fiscal, acabando, vai deixar de atrair investimento para regiões mais pobres, como a Norte e Nordeste, principalmente, e uma parte do Centro-Oeste. Então, há uma resistência muito grande. O maior tributo é o ICMS. E eu já vi estimativas que essa guerra fiscal dá um prejuízo ao total do ICMS do Brasil de mais de 100 bilhões. Mais de 100 bilhões. Mas muitos governadores acham, inclusive, necessário para atrair o investimento. O Brasil não aguenta mais, não suporta mais aumentar a carga tributária. Você vê, a União tem uma carga tributária em percentagem do PIB em torno de 25%. Os estados em 9% e os municípios em 2%. Mas quando se divide... Chegamos fácil aí para o cidadão e para as empresas em torno dos 34%. 36%, isso a preço de 2003, chegando a 37% em 2016. É uma das cargas tributárias maior do mundo, né? Não é a maior do mundo, acho que a maior do mundo é a Dinamarca, mas é uma das. Mas na Europa tem muitas cargas tributárias muito parecidas com o do Brasil, pesado. Mas provavelmente então, o retorno em benefício para o cidadão e para as empresas é muito maior. Até porque a sonegação é muito pequeno e é muito definido o compartilhamento com os entes federados. Mas dizendo aqui em relação ao Brasil, eu vejo esse problema muito sério. Ou se ajusta uma coisa, primeiro é a Previdência, depois a trabalhista, depois deve vir a reforma tributária. Eu vi o deputado Luiz Carlos Rauli, que tem uma proposta muito boa de reforma tributária, ele inibiu a sua proposta
por uma inviabilidade do próprio governo. Ele, inclusive, tem a ideia de recriação da CPMF para financiar o déficit da Previdência, por exemplo. O déficit da Previdência. Ela, no passado, financiava a saúde e alguns programas sociais. Mas muito difícil de recriar a CPMF, porque é aumentar ainda mais a carga tributária. Você vê, em 1990, a carga tributária de competência da União era 20%. Hoje é quase 25%. Aumentou o quê? Em termo real, 5 de 20 é 25%. Aumentou 25%. Os estados eles mantiveram. Por que mantiveram? Pela guerra fiscal. Arrecadaram 20%, estão arrecadando a menos do que se não existisse a guerra fiscal. E dos municípios cresceu, era 1% naquela época, hoje é em torno de 1%. Mas quando se compartilha tudo, onde é que estão os problemas e as soluções do povo brasileiro? No município. Quando se divide com todos os entes, os municípios ficam com 16% a 17% de tudo, com o compartilhamento do IPI, do Imposto de Renda, com o compartilhamento do ICMS e outros tributos. Os municípios ficam com 16%. São 5.570 municípios, onde os problemas e as soluções do povo brasileiro residem lá. Os estados... Tem especialistas aqui na universidade que gostam de usar uma expressão, dizer a União e os estados são ficções, o município é real, é lá que a gente mora. É verdade. É lá que a gente mora. É lá que mora. Os estados ficam com 25%, com 16% ou 17%, 41%, e a União fica com 59%, 58%. Anos chega a dar até 60% de toda a carga tributária brasileira. Então, é muita concentração de recursos em poder da União, em detrimento dos outros entes federados. Agora, principalmente ninguém abre mão de poder, né, deputado? E a gente sabe que essa concentração de recursos significa concentração de poder. De poder. Então, qualquer que seja a reforma tributária que exista em nosso país, tem que haver uma redivisão diferente do que existe hoje de todos os tributos de competência da União, dos estados e dos municípios. Então, eu defendo que haja uma reforma tributária. Espero que, depois da reforma da Previdência, que é muito duvidosa passar, porque existem muitos pontos conflitantes, inclusive de direitos adquiridos. Hoje nós tivemos audiência com o ministro da Fazenda e toda a área econômica do governo, falando sobre a reforma da Previdência. A sua urgência, a sua necessidade, o rombo e o comprometimento daqueles que dela vai precisar no futuro, se ela não passar. Vai haver um comprometimento. Agora, deputado, o senhor estabeleceria uma hierarquia? A necessidade da aprovação da reforma da Previdência deve vir antes? Deve vir concomitantemente com a reforma tributária ou o contrário? São reformas muito polêmicas e a mais de todas é a da Previdência. Eu acho que a da Previdência deve ser primeira. Até porque cada ano aprofunda. O buraco fica maior. O buraco vai aprofundando. Cada ano, por exemplo, a Previdência Urbana, até o ano passado, era superavitária. Deu um superávit à Previdência Urbana de 5 bilhões de reais. O ano, até 2015, o ano de 2016, que é o ano concluído recentemente, já deu um prejuízo negativo de 46 bilhões. Com 51 bilhões, uma previdência que era autossuficiente. Por que eu fiz essa pergunta ao ministro? Por que aumentou consideravelmente o rombo da Previdência Urbana, uma vez que era sempre equilibrada, sempre era alta? Bom, uma coisa foi o desemprego. Sim. Se aumentou substancialmente o desemprego,
diminuiu o número de contribuintes. E o segundo foi essa ameaça da reforma da Previdência, muita gente foi logo se aposentar. Então a Previdência Urbana hoje é altamente deficitária, como é a rural. A rural deu um déficit de quase 100 bilhões de reais. 100 bilhões. Então, nós precisamos ajustar as contas do governo para que o país continue tendo credibilidade e assegure os direitos a cada homem, a cada cidadão, no presente e no futuro. E não tire direito conquistado no passado. Deputado Júlio César, do PSD do Piauí, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, porque o tema é atual, necessário e urgente. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Se quiser assistir novamente a esta edição do Palavra Aberta ou qualquer outra edição do nosso programa, é só você entrar no nosso site. Anote, câmara.leg.br/palavra aberta. Um abraço e até a próxima.